Se tu tá para fazer o teu TCC, se tu está na fase de planejamento, de escrita, de produção do teu trabalho de conclusão de curso, ou se tu quer fazer um trabalho científico na área do direito, eu quero te explicar rapidamente 3 itens que vão diferenciar o teu trabalho na nossa área. Coisas simples que tu pode fazer desde que tu tenha o mínimo ali de organização. E eu vou te dizer, já de cara, que no direito a maioria dos trabalhos são bem sem graça, são meio teóricos, meio revisão de bibliografia. A maioria dos trabalhos a gente lê, acha um pouco enfadonho, não ganha muito com a leitura. É bem verdade que mesmo uma revisão bibliográfica, mesmo que a pessoa só esteja coletando ali, resumindo algum conteúdo, a gente sempre vai aprender alguma coisa. Mas, gente, um trabalho científico, um artigo científico, teu TCC, para ser uma coisa que enche os olhos mesmo, que merece aquele 10, ele tem que se diferenciar. E a gente fica achando muitas vezes que para se diferenciar a gente tem que, sei lá, criar uma nova tese, ser o novo Hans Kelsen. E não, gente. O teu trabalho ele pode ser um feijão com arroz, o básico bem feito. Mas o básico bem feito pode incluir alguns elementos que vão causar uma certa surpresa e até ajudar o teu leitor a entender melhor o teu tema, o teu assunto. Eu precisava te explicar isso, certo? Que os nossos trabalhos do direito, eles costumam ser um pouco enfadonhos, para te dizer que não é difícil, então, sair dessa coisa que todo mundo faz igual, que é um trabalho escrito ali, só linha, só letra, só, né, só texto corrido. Prof, quais são os 3 itens que a gente pode acrescentar, então? Eu usei estes itens nos meus trabalhos, certo? Uso até hoje, sempre que possível. Não é sempre que tu vai usar os 3 ou que tu vai usar um deles. É bem verdade que tem algumas pesquisas que não permitem, mas vamos lá. Primeiro, imagens. Gente, tu pode falar de qualquer coisa, certo? No teu trabalho, desde que bem feito, desde que tenha aquele fundo de direito. Então, tu pode tratar de temas que não são processo em específico. E muitos destes temas, eles podem ser ilustrados. Então, para exemplificar para ti, quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu falei sobre páginas do Ministério da Saúde. Falei sobre o blog, sobre o Facebook deles, falei sobre o site. Na época, o Instagram não era muito forte. Então, gente, eu usei para ilustrar a minha pesquisa imagens. Imagens do Facebook do que eles postavam, imagens de como era o site, imagens de que maneira, de que tipo de ilustração eles traziam, como eram feitos ali aquelas publicações, né, como elas eram feitas. Gente, super simples, porque na hora que eu estava pesquisando, eu vi aquilo. Então, eu simplesmente coletei e coloquei no meu trabalho. Por quê? Para ficar mais fácil de quem estivesse lendo entender. Porque uma coisa é eu explicar escrevendo o que estava lá na publicação, como era a imagem. Outra coisa é a pessoa ver. Então isso, gente, faz com que o teu trabalho já se diferencie, porque a maioria das pessoas não se toca, não percebe isso, certo? Então, imagem. Sempre que tu conseguir ilustrar o que tu tá falando, ilustre. Eu não tô falando também de colocar a foto de uma árvore, esta é uma árvore, não. Tem que ser algo que faça sentido. Mas se tu conseguir inserir uma imagem, com certeza o teu trabalho já fica bem diferente da maioria dos trabalhos do direito, beleza? Segunda coisa, gente, gráfico. Gráfico, prof, sim, gráfico. Gráfico, tu vai inserir tanto gráficos que tu pegou prontos. Então, digamos, por exemplo, que tem um gráfico lá do relatório do Poder Judiciário, Justiça em Números, que fica muito interessante para o teu trabalho. Tu pode simplesmente reproduzir aquele gráfico, então tu tira um print, tu coloca lá a referência, coloca a imagem, diz de onde tu tirou, exatamente para a pessoa saber de onde, né, onde ela pode encontrar aquilo, e tu explica aquela informação. Mas prof, gráfico é uma coisa meio fora. Gente, é muito bom um gráfico, porque ele costuma exemplificar, ilustrar também. Quando a gente trabalha com dados, a imagem por si só talvez não ajude, mas um gráfico facilita o entendimento pelas pessoas que estão lendo pela primeira vez ou entendendo aquele assunto. Então, gráfico é um segundo ponto que tu pode usar, tanto pronto como também o teu próprio gráfico. Digamos que tu elencou ali alguns números. Digamos que tu fez uma pesquisa como eu fiz no meu TCC, em que eu analisei 300 processos. Então, eu tinha números, eu sabia que 50 eram de um jeito e 150 do outro. Eu sabia que existia uma porcentagem lá de processos que tinham sido propostos por pessoas assim, assim, assado, ou pelo Estado.
Então, com base nesses dados que eu coletei, eu fazia gráficos, diferentes gráficos para ilustrar, para trazer assim uma facilidade para quem estava lendo. E um terceiro ponto que pode ter a ver com gráfico ou não é o uso de tabelas ou quadros. Na prática, tu vai ver que tem uma diferençazinha entre uma coisa e outra, mas o mais importante é tu entender que são maneiras da gente compilar dados e informações que a gente pode colocar no nosso trabalho. Em vez de, por exemplo, tu escrever números, tu pode colocar numa tabela, num quadrinho, e aquilo vai facilitar, tanto para ti, na verdade, porque tu vai ter mais facilidade de acessar os números, como para quem estiver lendo o teu trabalho. Então, veja, eu estou falando bem rapidamente de 3 itens que talvez tu nunca pensou em usar nos teus trabalhos, mas que vão fazer toda a diferença. Isso enche os olhos do leitor, porque a pessoa vê que tu fez algo diferente. E veja, não é tão diferente, não é tão difícil copiar, colar e colocar referência de onde tu tirou aquilo, seja uma imagem, seja um gráfico, sejam dados de uma tabela. Então vai por mim. Se tu está planejando, se tu está escrevendo, pensa em uma maneira de colocar esses 3 itens, porque eles vão diferenciar o teu trabalho, seja um TCC, seja um artigo, seja uma monografia, enfim, vai ficar muito bom e tu vai, digamos assim, sair daquela mesmice que nós temos nos trabalhos de direito.